Muito boa noite, me chamo Gustavo Bertanha. O assunto que eu vou trazer hoje é sobre os pais, sobre figura masculina, né, e figura feminina, que nos afeiçoamos na nossa infância, quem nos criou, isso que eu quero dizer, né, e como nós, né, sendo, né, pais. Então vamos lá. Seguinte, não podemos fechar uma cortina, entenda muito isso. Por que não podemos fechar uma cortina? Porque a gente às vezes precisa, né, daquele abraço, né, de ser recolhido. E muitos clientes já ouvi falando isso, falando, olha, eu cheguei depois do puta dia transtornado e blá 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 blá. E o que eu esperava? Eu esperava ser o quê? Acolhido, né? Perguntaram como é que foi seu dia, como é que foi, quantos relatos, né? Quem que não passa, está vendo esse vídeo agora, entenda uma coisa. Você lembra que eu acabei de falar, não podemos fechar uma cortina? Exato. Nossos pais passaram, né, pelas mesmas coisas que nós passamos, a forma como nós vemos o mundo, como nós nos sentimos acuados, às vezes, nossos gatilhos, etc. Eles também têm. Você imagina que eles vieram de uma geração anterior, ainda que era um pouco mais bruta, né? Que se você ouve eles falando tal, né? Você sempre ouve eles falando, porque na nossa época apanhava do professor, etc. Você imagina quanta coisa que nos gerou na cabeça deles. Então tem que entender exatamente esse ponto. Não pode fechar uma cortina, né, e deixar de ver isso. Mas é meu pai, minha mãe, né? Eu queria um colo, eu queria ser, né, ali naquele momento amparado. E às vezes não tem. Você tem que passar a entender uma coisa. Você tá sozinho. Sim, tá sozinho. É você e você. Ninguém pior para botar você na merda do que você e ninguém melhor para alavancar você do que você. Quando você passar a compreender o comportamento que às vezes faltou em você, mas era para eles acolherem tal, porque eles são pais. Quando você passar a entender, mas eles passaram por devidos problemas na vida deles, então eles têm os transtornos, eles têm os problemas dele e não dá para esperar muita coisa dali. E quando você passar a compreender, né, por mais que você cresceu, né, com aquela coisa de pai e mãe, que eles, né, você esperar aquele acolhimento e não vem, quando você começar a compreender, né, que não vai vir, né, que às vezes a hora que mais você precisa de um aperto de mão, de um consolo, vai vir uma pedrada, vai vir um sacode, aí você vai estar com o carimbo da inteligência emocional. A partir daí você vai começar a ter leitura, que você não vai ter aquilo que você precisa, mas você não vai ficar se remoendo, você vai compreender e vai seguir em paz, porque você vai ter ali a sabedoria de ler. E aí é que eu entro, né? Dessa falta que teve, né? Dessa abundância que vem, que transborda de ausência dessa figura, né? De pai, mãe ali, figura masculina e feminina, que faltou esse abraço, e aí cria uma pessoa extremamente sensível, né? Que vai ficar ali, né? Que aquelas pessoas que falam assim, mas você comprou um pra você e não comprou um pra mim. Mas você fez isso e não sei o quê. Aquela carência, né? Que chega a ser absurda, né? E se você não consegue ter esse autoconhecimento de ver isso, você sempre vai passando isso adiante. Isso daí é o inferno. Porque isso daí é alimento para narcisista e borderline. E aí você começa a transbordar aonde essas pessoas que se alimentam disso, né? E aí você vai criar uma família com uma pessoa desse gênero, né? Olha que besteira que vai ser. Você não vai ter leitura disso, então aquilo que lhe faltou lá, você vai acabar arrumando alguém que vai transmitir falta para você e você vai criar uma família com uma pessoa. Olha o ciclo, né? O que é a ausência de um conhecimento quão belo, é um conhecimento quão poderoso, é isso que eu estou falando para vocês.
Então, eu não vou aprofundar, não vou ficar aqui exemplificando muito isso, é mais para vocês entenderem. Eu trabalho com isso, se vocês precisarem de qualquer coisa, tiverem dúvida, me chamem, né? Eu sempre disponibilizo, né? Fim de semana você pode chamar eu 24 horas, que eu tô sempre ali, adoro falar sobre isso, né? Se eu fosse ficar falando aqui, um vídeo já de 5 minutos, ia passar até 25 minutos, entendeu? Um grande abraço para vocês, eu trouxe essa reflexão exatamente para vocês. Abraço.